Depois do PSD, um outro partido da base aliada do governo federal faz críticas ao Planalto e sinaliza rompimento. Desta vez, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que a atual gestão está sem rumo, com ministros se contradizendo e anulando ações uns dos outros. Além disso, Pereira afirmou que a tendência é que a sigla deixe de apoiar o governo e apoie um nome de centro-direita à presidência em 2026. Por fim, o líder do Republicanos pregou união com a oposição e pediu que os partidos apoiassem um só nome para ter mais chances de vencer o pleito. Chamar o Luiz Felipe Dávila, entender esse movimento que talvez tenha sido iniciado com o Gilberto Kassab e o PSD, Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, dando algumas pistas de quais serão os próximos passos do Republicanos, um partido que cresceu muito nas últimas eleições, né, Dávila? Mas o que a gente pode dizer? Ontem foi o PSD, hoje o Republicanos. E amanhã, Dávila? O trem da alegria, tá todo mundo desembarcando do governo, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Beraldo e a nossa querida audiência. A leitura de Marcos Pereira, um experiente político e presidente do Republicanos, é a mesma de Kassab. Está na hora de abandonar a canoa furada do governo. Principalmente quando o presidente da República, nas suas entrevistas, insiste em continuar na mesma toada do ano passado, que levou o Brasil a essa situação calamitosa de inflação alta, explosão do dólar, dívida pública crescente e aumento da taxa de juros. Essa não é uma solução vitoriosa para ninguém. E como todo político, fareja que continuar a trilhar esse caminho é condenar o partido e o governo à impopularidade, como bem destacou as últimas pesquisas. Portanto, Marcos Pereira repete o que foi dito por Kassab. O governo está sem rumo, sem direção. Agora, finalmente, descobriram que o rei está nu. Agora, Dávila, claro que a gente precisa entender um pouco da dinâmica desses partidos que são considerados do centrão. Daqui a pouco eu vou chamar o Mota, também vai trazer as impressões dele. Agora, possivelmente alguém se questione, bom, mas o Republicanos, que outrora já foi chamado de PR, ou PSB, não, PSD, eu não me lembro exatamente qual era a sigla, Dávila, você se lembra bem, o Republicanos, em 2018, fazia parte daquela coalizão de partidos que apoiaram Geraldo Alckmin, né? Então, era um partido que, dependendo do acordo, poderia apoiar o PSDB, mas também a gente pôde observar em administrações petistas que o Republicanos chegou a fazer parte das administrações do PT no governo federal, tanto Dilma Rousseff quanto Lula. Esse tipo de ajuste, a depender do cenário, é normal? Ou você acha que, até em razão da história do Republicanos, por conta da fundação com vários integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, isso força a sigla a ter um comportamento mais conservador, sempre vislumbrando a agenda da direita e também partidos mais à direita? Você tem razão. E nós não podemos esquecer, Caniato, que o Republicanos tem hoje uma das principais estrelas entre os presidenciáveis, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é certamente um dos nomes mais fortes para disputar a presidência da República. Por isso, a posição estratégica hoje do Republicanos em começar a desembarcar da canoa furada do governo é fruto também de que é um partido que tem provavelmente um dos nomes mais competitivos para disputar a presidência da República. Então, é preciso tempo para fazer essa mudança, para não aparecer demasiadamente oportunista. Pois é, eu não soube dizer naquele momento qual era a sigla do Republicanos antes de trocar de nome, era PRB. PRB, antes de Republicanos, PRB, inclusive, fez parte da base do governo federal quando Dilma Rousseff foi presidente da República. Chama agora os nossos outros comentaristas, o Roberto Mota também, conectado ao vivo aqui com a gente. Mota, seja bem-vindo, viu? A gente discutindo e analisando os posicionamentos de líderes partidários. Ontem, uma ampla discussão sobre os posicionamentos de Gilberto Kassab e outro
partido, no dia de hoje, também faz sinalizações que dão pistas de que possivelmente haverá um desembarque, ou pelo menos o Republicanos observando as movimentações para 2026. Mota, bem-vindo mais uma vez. Há um cheiro de desembarque no ar, Caniato, não resta dúvida nenhuma. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Parece que foi dado um comando e pessoas importantes estão se manifestando. Cada uma falando de um jeito, cada uma falando da sua própria forma, mas a mensagem é a mesma. Chegou a hora de mudar. Ninguém quer ficar em um navio que está naufragando, principalmente quando não há botes salva-vidas suficientes para todo mundo. Chamar o Cristiano Beraldo também vai analisar esse cenário e também os prognósticos, né? O que pode acontecer quando tantas siglas que integram o centro começam a sinalizar e dar pistas de que possivelmente vão flertar com outros partidos, vão construir uma nova aliança para 2026. Beraldo, seja bem-vindo. A bola da vez, agora pelo menos em destaque, o PRB, Republicanos, Marcos Pereira, dizendo que o governo estaria sem rumo, Beraldo. Caniato, você disse que não lembrava a sigla antiga, o nome antigo do Republicanos. E aí a gente tem que se perguntar, faz diferença? Porque, no fundo, os partidos, eles atuam não com base no seu programa, naquilo que, em tese, eles disseram que se proporiam a fazer para se viabilizarem como partidos. Eles simplesmente têm interesses pontuais e projetos que viabilizem o fortalecimento do partido, que é consolidado numa eleição do número maior possível de deputados federais. Porque é o número de deputados federais que é utilizado para dividir a grana, para dividir a verba pública, os bilhões e bilhões de reais que são destinados todos os anos para os partidos e também para dividir aquele bolo bilionário do fundo eleitoral. Então, Caniato, olha só que interessante, essa manifestação agora de Marcos Pereira, o experiente presidente do Republicanos, assim como a manifestação de Gilberto Kassab, assim como manifestações já do presidente do progressista Ciro Nogueira, do presidente do União Brasil, todos esses têm muitas críticas a fazer ao governo federal e sempre tiveram desde o início. Entretanto, mesmo com críticas, estão lá fazendo parte do governo. Indicaram ministros, têm espaço na esplanada, têm acesso a orçamento, e é disso que se trata, acesso a dinheiro público, porque esses partidos trabalham assim. Então, essas críticas, esses anúncios de que, olha, não estaremos juntos na eleição, no fundo, diz muito pouco sobre o atual momento, porque se houver a reforma ministerial e o espaço deles aumentar, eles vão achar ótimo. Porque se fosse uma questão de convicção política, de convicção do melhor projeto para o Brasil, já teriam desembarcado o governo agora retirando os seus ministros. Os ministros teriam pedido, apresentado a carta de renúncia, mas não fazem isso, porque não vivem sem o oxigênio trazido pelo dinheiro público no Brasil. Pois é, tem um fator que é importante a gente analisar, vou chamar o Dávila, porque o Dávila tem uma boa memória, inclusive, para relembrar alguns aspectos das primeiras administrações petistas. E eu tenho observado, assim, vários líderes e integrantes de partidos do chamado Centrão fazendo duras críticas a esse governo, à administração federal, mas, curiosamente, mesmo eles fazendo parte da base aliada, né, integrando o governo federal, alguns partidos têm cadeiras na esplanada dos ministérios. Isso é novo, Dávila? O que foi que mudou dos anos 2000 para agora? Porque o chamado Centrão fazia parte também das administrações petistas, as administrações de Lula 1 e 2. E havia um cenário diferente, né? Era Lula que conduzia a política de outra forma, ou as lideranças partidárias podiam estar insatisfeitas, mas optavam em guardar em silêncio, tinha um acordo de cavalheiros. O que foi que mudou do início dos anos 2000 para agora? Bom, a primeira coisa que mudou é o nível de popularidade do presidente da República.
Não dá para comparar Lula 1 com Lula 3. Lula 1 era uma das figuras mais populares, não só na política nacional, como internacionalmente. Você se lembra o primeiro encontro do presidente Obama com Lula, dizendo que ele era o cara, né? Então, assim, o Lula era a grande figura. E é óbvio que na política os partidos querem estar perto daqueles que irradiam popularidade e poder, porque isso faz parte. Segunda coisa, no Lula 1 havia um cercado de pessoas em torno de Lula que mantiveram, pelo menos nos 2 primeiros anos, a política econômica e monetária no rumo correto. Né? O Palocci como ministro, seguindo inclusive a linha ali do plano do Fernando Henrique Cardoso e tal. Então aí, mas isso foram os primeiros 2 anos. E as pessoas pegam a imagem desses 2 anos e tentam projetar para depois. Depois de lá foi um desastre. Aí começa a mensalão, começa o desgaste e esses partidos começam a fazer rede. Mesmo assim, Lula era esse fenômeno que foi não só reeleito, mas elegeu um poste chamado Dilma Rousseff. Então, assim, é óbvio que os partidos estão sempre próximos daqueles que têm, vamos dizer assim, capacidade política de eleger mais aliados. Então, é por isso que estavam perto. Hoje é o oposto. Lula está completamente isolado na presidência da República, não se cerca mais por algumas pessoas de bom senso, né? E pior, numa enorme impopularidade, porque insiste nos erros. Lula, no 1, tinha capacidade de mudar o discurso, se adequar à nova realidade. Lula está completamente hoje distante da realidade, do entendimento do contexto atual. E é por isso que esses partidos estão sob a ótica dos seus presidentes desses partidos, dizendo que o governo está sem rumo, que o governo está sem direção. É exatamente o que acontece. Quando o Lula dá entrevista e continua a insistir nos erros que afundaram o governo nos últimos 2 anos, as pessoas falam, eu não vou ficar nesse Titanic, eu vou embora. Então, o que acontece? Neste momento crucial, Lula tem que administrar uma crise não só econômica, por causa da questão do déficit público, alta do dólar, alta da taxa de juros, como uma crise política, porque os principais partidos do Centrão que deveriam dar sustentabilidade ao governo estão desembarcando. E aí um ponto muito importante para esclarecer o que o Beraldo falou. É verdade que eles vão continuar ocupando o cargo no ministério, mas você precisa ver quem vai ocupar. Porque quando os presidentes do partido estão desembarcando, mesmo que tenha um pé na canoa do ministério, quem tem o poder de decisão é o presidente do partido. E tanto o republicano quanto o PSD foram os 2 presidentes do partido que anunciaram que estão desembarcando. E são eles que, na verdade, tomam a decisão sobre o futuro desses partidos. E os 2 partidos já indicaram que rumam à direita. Pois é, além de todos esses ingredientes listados pelo Dávila, quem cobre Brasília e conversa naturalmente com os interlocutores do presidente da República, muitos falam, naturalmente em off, né, sem gravar, mas falam abertamente para esses jornalistas, que o atual presidente da República tem menos disposição e menos paciência para governar. Aquele presidente da República, no início dos anos 2000, tinha muito mais gás, muito mais disposição, inclusive para fazer, sei lá, reuniões às 9, 10, 11 horas da noite, fim de semana sempre ligado para resolver qualquer tipo de problema. Agora é uma nova versão, né? Sábado e domingo ele reserva para ele e não tem aquele poder de articulação. Mota, quer trazer também suas impressões sobre a maneira como os líderes partidários enxergam esse governo e muitos integrantes de partidos que lá atrás, também com o presidente Lula, mantinham uma relação muito mais próxima, né? É um fenômeno interessante, porque é difícil você juntar tantas forças políticas diferentes, né, do centro, da direita, mas se trata de um projeto imediato de poder. Quando o fruto está maduro, está na hora de colher. Se não for colhido na hora certa, esse fruto político corre o risco de apodrecer. Esse movimento de tanta gente insinuando que está na hora de desembarcar, me lembra, Caniato, uma música antiga que fazia muito sucesso na década de 60 e 70. Ela diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vandré, Geraldo.
Você, Cristiano Beraldo, quer trazer o seu contraponto ao que disse o Dávila sobre o seu comentário? Por favor. Não, é assim, a realidade é que há uma acomodação de interesses e que não há mais preocupação com o posicionamento institucional, a defesa de uma agenda e o pior, o mais triste, não há mais uma comoção por parte desses partidos com a defesa do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo conceber a realidade de um partido político em que o seu presidente, seu líder máximo, ocupa secretaria e espaço num governo de direita, no principal representante da direita, dentro, né, o não Bolsonaro, mas dentro do universo bolsonarista, que é o Tarcísio de Freitas, e me refiro, obviamente, ao secretário Gilberto Kassab, presidente do PSD, mas mesmo assim ocupar ministérios importantes num governo que, a princípio, ele não deveria concordar. Afinal de contas, eu não posso estar... Quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, norte-americano, onde os lados são muito bem definidos, ou você é republicano ou você é democrata, eu não posso ser um democrata ocupando espaço num governo republicano. Isso não existe. Isso seria motivo para que quem tentasse fazer isso se queimasse na política de uma forma muito dura. Mas no Brasil não. No Brasil tudo é aceito. O Brasil vai permitindo essas hipocrisias, essas caras de pau e colocando sempre o interesse pessoal à frente do interesse do Brasil. Eu não teria condição de ter este tipo de comportamento por causa de uma convicção minha. Se eu concordo com um governo, se eu concordo com um projeto, eu estou ali trabalhando, eu estou ali de forma aguerrida, estou acordando mais cedo que todo mundo e indo dormir mais tarde. Agora, se eu não concordo com esse projeto, eu não só não participarei dele, como atuarei contra. Porque, para quem está na política, o principal deve ser proteger, defender o melhor para o Brasil, para o seu estado, para o seu município. Pois é, uma relação estranha, né? Difícil de compreender, muitas vezes, pelo menos atualmente, né? Partidos que fazem parte da base governista, mas algumas figuras criticam, sinalizam que vão apoiar outro partido nas próximas eleições, enfim. Agora tem uma notícia que é continuidade, é um complemento, porque após as sinalizações de que o PSD deve se aproximar da oposição, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, passou a buscar apoio para lançar a sua pré-candidatura à presidência. Aliados, o mandatário já sinalizou que deseja apresentar o seu projeto nacional até o fim do primeiro semestre. Já integrantes da oposição avaliam ter Michele Bolsonaro como vice na chapa de Ratinho, caso a Justiça Eleitoral mantenha a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação desse bloco é que outros nomes como Tereza Cristina, Eduardo Bolsonaro e Ronaldo Caiado enfrentariam resistências em algumas regiões do Brasil, enquanto o filho do apresentador Ratinho e a ex-primeira-dama formariam uma chapa que agradaria todas as partes e teria muito mais aceitação por parte dos eleitores. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, eu sei que vocês não gostam muito de debater 2026, mas as notícias não nos permitem guardar esse tipo de informação, né? E claro que a gente também tem que fazer uma reflexão. Por que jogam essas coisas para a imprensa, para que os programas de debate analisem? Claro que são testes que são feitos, né? Agora, me surpreende quando eu observo uma chapa com um representante do PSD, de Gilberto Kassab, e Michele Bolsonaro, né, que teria que ter o aval de Jair e Valdemar. Será? Aquela história, Caniato, que eu não sei contar muito bem, porque eu não entendo nada de futebol, mas você passou há muito tempo atrás com um técnico da seleção, parece que foi da seleção, né? Ia ter um jogo importante com a Rússia ou com a Alemanha. Aí ele juntou o time dele e deu as explicações. Olha, você vai para cá, avança, chuta, o outro cabeceia, e aí você chuta e faz o gol. E aí um dos atletas perguntou a ele, mas o seu técnico, o senhor já combinou isso com os russos? Essas discussões nos gabinetes, né, que tem esses planos, parece aquele desenho animado também do Coyote, que tentava pegar o Papa-Léguas e fazia aqueles dispositivos malucos. Falta combinar com o eleitor.
Olha, eu não entendo muito dessa história de política eleitoral, mas se eu entendi o raciocínio, é de que colocar o filho de um apresentador famoso facilitaria a captação de votos no Nordeste. Que tal, então, colocar um filho de Bolsonaro? Não seria melhor? Não, assim, não sei se eu entendi o raciocínio, né? Porque a maior popularidade hoje eleitoral é de Jair Bolsonaro. Então, eu não sei se eu captei direito o raciocínio, eu posso estar enganado. O que eu sei é o seguinte, no mundo da imaginação, tudo é possível. Mas me parece improvável que a ex-primeira-dama venha como vice de alguém. Porque a posição de vice só é boa quando existe a expectativa de que o titular não vai durar muito tempo, né? Beraldo dá risada, né? Você, Beraldo, porque cada especulação dessa tem um objetivo, né? É um teste que é feito para avaliar os nomes, a chapa, isso não é divulgado à toa. Agora, a bola da vez seria a chapa de Ratinho Júnior e Michele Bolsonaro. Pois é, o Mota já colocou em xeque todos os vícios do Brasil. Mota, por favor, Mota, temos que acreditar na boa vontade das pessoas. Senão ninguém mais dorme. Os titulares todos vão ter insônia. Quantos presidentes, quantos vices já assumiram a presidência do Brasil? Alguém sabe isso de cabeça aí? Mas vamos lá. A gente precisa lembrar, Caniato, do histórico do Brasil. E aí eu remeto essa reflexão, né, nesse cenário em que Ratinho Júnior, que é um governador muito bem avaliado, apesar de ser um governador, na minha opinião, muito discreto. Eu acho que ele tem realizações que poderiam ser mais visíveis fora do Paraná, mas a questão de personalidade, sem dúvida alguma, filho de um grande comunicador e que tem uma penetração no Brasil inteiro. Isso eu não tenho dúvida alguma. É fácil você apresentar Ratinho Júnior. Então, Ratinho Júnior tem uma base eleitoral bastante relevante, digamos assim. E pode ser que, se fizer um trabalho bem feito, chegue às vésperas da eleição numa posição favorável a ser o candidato mais competitivo desse universo no entorno de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro, na sua entrevista, é importante a gente lembrar, disse, né, se expressou com simpatia em relação ao Ratinho Júnior, coisa que não fez com nenhum outro, né? E essa história do vice ou do titular, a gente precisa lembrar, na época de Fernando Henrique Cardoso, o PFL era o partido mais tradicional, tinha nomes ali muito relevantes no cenário político e tal, mas sabia que não tinha um nome tão popular para ser o cabeça de chapa, nem de Fernando Henrique Cardoso, como também depois de outras disputas em que o PSDB participou, tendo o PFL de vice. Porque você chega num momento onde você tem que enxergar nas pesquisas o teu norte. Tenho ou não tenho um nome aqui para ser o cabeça de chapa? É melhor eu disputar para ganhar com alguém ou eu bater o pé aqui que eu serei o cabeça de chapa e perder sozinho? Então essa avaliação vai ser feita lá mais perto da eleição. Acho que não é para a gente se emocionar com esse cenário agora, não. Você, Dávila, inclusive, não faz tanto tempo, entrevistou o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e parece que nessas últimas semanas é um nome que tem adquirido um status diferente, né? O nome de Ratinho Júnior ganhando musculatura e muitos apostando que seria uma figura mais independente, né? Sem vícios, com potencial de crescimento, jovem, vem de uma família com muitos recursos, então ninguém pode apontar o dedo dizendo é um oportunista, quer crescer na vida utilizando a política. Não é o caso, não é o cenário. Agora, muitos questionam, essa avaliação de que Ratinho Júnior poderia performar bem no Nordeste, mas é um governador do Paraná, o pai construiu a carreira entre Paraná e São Paulo, enfim, alguns questionamentos acerca da possível candidatura de Ratinho Júnior. Dávila. Ratinho Júnior é um excelente nome, Caniato. Um político experiente, apesar de jovem,
já foi deputado federal, foi já secretário estadual e foi 2 vezes governador do estado. Fez com que o estado do Paraná, hoje, esteja entre os 3 melhores estados do Brasil, segundo o ranking de competitividade do CLP. Ratinho Júnior conseguiu fazer no Paraná coisas que nós queremos que ele faça no Brasil. Por exemplo, é um dos governadores com a melhor situação fiscal do país. Sabe cortar gasto, fez as reformas estruturais, privatizou e fez várias concessões importantes. É o estado com a melhor educação básica. É um governador que zela pela segurança da mesma forma como outros bons governadores, como é o caso de Tarcísio de Freitas. Portanto, ele tem histórico, tem credencial, tem experiência política, coisas fundamentais para pegar um país que está afundando como o Titanic. Então mostra que isso ele tem passado de história, de realização e de gestão pública. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você começou aqui colocando por que nós estamos discutindo o presidente da República tão cedo, porque quem começou a corrida de 2026 foi o presidente Lula. Ele foi o primeiro a anunciar, dizendo, olha, a eleição de 26 começou agora, reuniu seu ministério na sua primeira reunião ministerial, dizendo que a eleição de 26 começou agora. Bom, quem deu a largada foi o presidente da República. E como nós temos hoje o principal nome da direita nas pesquisas, que é Jair Bolsonaro, que está inelegível, é preciso sim começar a lançar nome para ir testando, para ver se esses candidatos, pré-candidatos vão se tornando cada vez mais conhecidos, e aí quando começar as pesquisas à frente, ver qual é aquele que tem maior potencial de crescer nas pesquisas. Então precisa começar mesmo. Por quê? Já que o presidente da República deu tiro de largada, bom, os adversários precisam começar a correr. Ou eles vão ficar o quê? Sentados na arquibancada, esperando alguma hora ser ungido? Ainda mais como todos eles são desconhecidos nacionalmente? Então está correto. Agora, o que eles precisam fazer, todos esses bons governadores, como Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho Júnior, é começar a mostrar o que fizeram no seu estado e como podem fazer a mesma coisa no Brasil. É isso que vai começar a tecer o lado não só de conhecimento perante a população, mas de autoridade para governar o país, porque sabem o que é preciso ser feito para tirar o Brasil do atoleiro, do baixo crescimento econômico. Pois é, em cima disso que o Dávila trouxe, viu, Mota? Antes de passar para você, eu vou conectar a notícia anterior a essa, porque tem uma declaração do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que disse o seguinte, abrindo aspas, eu só debato 26 em 26, não posso dizer se estaremos com Lula, quem dirá é a executiva do partido. Sei. A tendência do partido é caminhar com alguém de centro-direita nas eleições presidenciais, mas não podemos cravar agora. Podemos ir para lá ou para cá. Vamos decidir à frente. Bom, ok, ele adota um discurso mais protocolar, mas muitos entendem que o simples fato da sinalização de alguns partidos de que o desembarque poderá acontecer em breve, Mota, já seria um primeiro passo para começar a chegar nesse cenário que o Dávila mencionou, né, de alguns partidos já testando alguns nomes. Bom, me parece que o PSD faz isso com Ratinho Júnior. Talvez os republicanos façam o mesmo com Tarcísio de Freitas e outras siglas comecem a fazer as mesmas coisas com outros nomes que as lideranças acreditem. É salutar? É bom que a gente comece a observar esse tipo de teste? Muitas pessoas aventando chapas, acordos, possibilidade de tal nome ser lançado ou não. Faz parte do jogo, Mota? Você acha que é gastar saliva? Não, isso é política, Canhoto. Essa é a essência do sistema democrático com voto popular obrigatório. Se os políticos não fizerem isso, eles não existem. Não vejo nada de mais nisso. Eu tenho só uma observação que muitas vezes a gente se confunde e acha que o sistema eleitoral é um sistema meritocrático. Ele não é. Não adianta o político ser excelente, grande gestor, ter feito coisas maravilhosas no passado dele. Nada disso garante que ele vai ter uma boa votação. Muitas vezes o sujeito não fez nada que preste na vida,
mas é popular, é uma celebridade e tem uma quantidade de votos absurda, se elege e ainda ajuda muita gente a se eleger. Então, de vez em quando, a gente dá sorte. É um evento relativamente raro de eleger alguém que realmente tem mérito. Isso, na minha experiência, é sempre a exceção. Eu acho que esse posicionamento para as eleições é uma coisa completamente natural. O que eu não acho que é natural, e eu acho que muitas vezes eu enxergo nisso uma grande demonstração de ingenuidade, é os políticos tratarem a situação no Brasil como se ela estivesse completamente normal, como se a única preocupação fosse conseguir votos para a eleição de 2026. Eu acho que isso é uma mistura de ingenuidade com alto interesse e, sei lá, talvez até uma falta de capacidade de analisar com cuidado as coisas que vêm acontecendo no Brasil, que vêm nos afastando da normalidade. Acho que isso deveria preocupar a todo mundo, e especialmente a alguém que tem uma aspiração de sentar na cadeira da presidência da República. Sem dúvida, afinal, né, Beraldo? Temos 2 anos até as eleições. E muitas coisas que poderão acontecer nesses 2 anos, no âmbito do Executivo Federal, no âmbito do Legislativo, poderão determinar o sucesso ou insucesso de alguma campanha, né? Novos nomes podem surgir, alguém que é considerado agora talvez um nome muito forte pode simplesmente desaparecer, uma pisada em falso pode colocar tudo a perder. Muita coisa pode acontecer, você sempre destaca isso, olha, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Mas, pelo que a gente tem observado, não me parece que a direita, ou pelo menos os grupos de partidos mais à direita, conservadores e liberais, estejam tão dispostos a dar as mãos e lançar uma chapa única. Cada partido pensando no seu, né? Mas cada partido pensando no seu e sabendo que vai precisar de um bom candidato a presidente para poder viabilizar a eleição dos deputados federais, né? Como eu disse, para os partidos é isso que conta. Esse bom candidato a presidente não necessariamente é o candidato do partido. Se Pablo Marçal, por exemplo, ou mesmo Gustavo Lima, se consolidarem numa posição favorável, é muito provável que grandes partidos comecem a trabalhar um cenário em que apoiem essas candidaturas. Por quê? Basta ver o que aconteceu na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os vereadores eleitos foram os de direita e muito populares, de uma certa forma, fizeram, alguns mais, outros menos, fizeram acenos a Pablo Marçal. Então, ficou muito evidente que Pablo Marçal é, sim, um grande puxador de votos e que pode influenciar o voto nos deputados, no caso da eleição de 2026. Então, ele se torna um ativo muito interessante para alguns desses partidos. E a gente vai ver esses interesses sendo moldados e acomodados e tal, conforme essas figuras se consolidem ou não para a disputa. É preciso lembrar que o final da eleição, da campanha de 2024 para a Prefeitura de São Paulo, deixou Pablo Marçal numa posição de fragilidade em relação ao Tribunal Eleitoral. Então, é aquilo que você falou, uma hora para outra sai lá um julgamento, inviabiliza Pablo Marçal e aí a coisa muda. Mas eles estão ali, né, hoje colocados como possíveis forças eleitorais para essa disputa, aí naturalmente isso influi o posicionamento desses partidos. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações e sempre qualquer novidade em debate aqui na programação da Jovem Pan News.